Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre strings com mais esse vídeo. Observe esse programa. Vamos analisá-lo. Ele começa aqui na linha 7 definindo dois chars. Dessa vez eu não vou estar falando de strings, vou voltar a falar de char, mas é um complemento sobre o estudo de strings. Definir um char, letra 1 e letra 2. Então são duas variáveis char. Então aqui eu tenho uma solicitação para o usuário para digitar um determinado caractere e eu faço a leitura com porcentagem C. Então eu vou ler uma letra e vou armazenar aqui na variável letra 1. Observa aqui o E comercial para a leitura de um char. Novamente, uma outra solicitação para ele digitar um novo caractere. Ele digita o novo caractere, eu faço a leitura e armazeno na letra 2. Depois, uma mensagem simples, né? Você digitou, aqui eu tenho minha primeira substituição, que vai ser letra 1, e aqui minha segunda substituição, que vai ser letra 2. Observa que esse abre e fecha aspas simples, não é comando, não é nada, é só para sair lá na console. Você digitou aspas simples, aqui vem a letra 1, fecha aspas simples e aspas simples, aqui vem a letra 2, fecha aspas simples. Bom, vamos executar e analisar o que acontece aqui. Então, está aí, digite um caractere. Eu vou digitar a letra A. E agora, novamente, ele está pedindo para digitar um segundo caractere. Ele está aqui na instrução que vai dar o segundo caractere. Vou digitar a letra B e vou dar um Enter. Esse Enter tem um significado, já vamos ver. Dei um Enter. Então apareceu, você digitou o A e B. Está certinho do jeito que eu previ. Mas se você observar aqui, eu coloquei um espaço. Se eu tirar esse espaço, vamos ver novamente. Digite um caractere, digitei a letra A, na hora que dei Enter, você digitou A e, abre aspas, simples, mudou de linha. E fechou aspa do outro lado. E não apareceu aí a letra B que eu digitei. Vamos entender o que aconteceu. Vou aproveitar e tirar esse E com acento, que não vai aparecer mesmo. Bom, desse jeito que está, a gente tem esse problema aqui. Quando eu faço a leitura do primeiro caractere, eu digitei A e dei um Enter. O Enter é uma tecla. Então o Enter ficou armazenado lá no buffer, no teclado, a letra A e o Enter. Então quando eu li aqui um caractere, eu li o A. Ele foi no buffer e encontrou o A. Quando eu fui lá no buffer, quando eu pedi para digitar um caractere e fui lá no buffer, ele já encontrou o B. Aliás, ele encontrou o Enter, porque quando eu digitei o A, eu dei A e Enter. Por isso que a resposta não veio do jeito que eu queria. Vamos fazer de novo só para ver, olha, executar. Eu digitei o A, dei um Enter. E ele nem me pediu o B. Por quê? Ele chegou a colocar aqui, digite outro caractere, que é da linha 12. Só que quando ele vai lá no scanf, o buffer não está vazio. O buffer tinha o Enter. Então a letra 2 ficou com o conteúdo de um Enter. E um Enter é para pular de linha, né? Equivale ao barra ao contrário N. Então quando apareceu, você digitou esta primeira substituição, foi pela letra A. E esta segunda substituição foi pela letra que estava armazenada em letra 2, que era um Enter. O Enter fez a mudança de linha. Então, e depois a segunda substituição fechou aqui uma aspa simples. Por isso que apareceu aqui. Você digitou A e, abre aspas, pula de linha, que é o Enter, e fecha. Quando eu coloquei aquele espaço aqui, o espaço fez
É um comando, na verdade, para a linguagem C, que vai limpar o buffer, por isso que tinha dado certo, né? Então, se eu coloco aqui, digite um caractere A, um caractere B, então você digitou A e B. Agora dá certo. Agora, meio difícil você ficar lembrando que tem que colocar um espaço, que o espaço para começo no scan, o espaço vai significar limpar buffer e tal. Tem uma saída mais comum, mais usual, que é isso daqui. Antes de fazer a leitura, você dá um comando que é esse, flush. O flush é um comando que limpa o buffer. stdin. Você escreve sempre assim, flush stdin. Então eu limpo o buffer, não preciso lembrar que eu tenho que colocar um caractere aqui. Ele limpa, se tiver muita coisa no buffer, ele vai limpar tudo, tá? Então flush stdin, ele limpa, e aí quando ele vai fazer a leitura não tem nada, então o cursor para lá para você fazer a digitação. Então vamos executar e compilar. Então digita uma letra A, digita outra letra B, você digitou A e B. Então o mais comum aqui é a gente usar sempre o flush. Vamos ver mais um exemplo aí de utilização do flush. Então está colocado aí mais um programa, ele já está todinho codificado para a gente não perder muito tempo na codificação, mas nós vamos comentar linha a linha. Então eu defini uma string para nome, uma string para sobrenome e uma string para data de nascimento e uma variável inteira idade. Ok. Então vamos lá, eu vou pedir para o usuário digitar alguma coisa, ele digita, a ideia é pegar o que ele digitou e depois reapresentar na tela toda a digitação que ele fez. Então, nome, 2 pontos, aí isso é um printf. O usuário vai lá, digita o nome e obtém o nome via getString, nome, já que nome é um string. Aí, novamente, sobrenome, vou lá, digito o sobrenome, aparece o sobrenome, eu digito, dou um getS do sobrenome. Sobrenome também é um string. E depois, printf, idade, ele vai digitar a idade. Observa aqui, então, eu também, a leitura da idade não foi feita com getS, foi feita com scanf. Então, porcentagem i e idade. Depois, aqui, por que não fiz o getS? Porque a idade não é um string, a idade é uma variável inteira. Depois, digita nascimento, ele vai digitar nascimento, eu vou obter o nascimento aqui nessa string, então getS. Então depois vem o do de linha, o nome completo, aqui vem uma string, que é o nome, e um espaço, uma outra string, que é o sobrenome. No vídeo anterior eu fiz uma variável para ficar com o nome mais o sobrenome. Aqui eu só estou apresentando o nome, um espaço, o sobrenome, mas não guardei o nome completo em lugar nenhum. Então o nome, a primeira substituição, o sobrenome como segunda substituição e puro de linha. Na continuidade, aparece o texto idade e aqui uma substituição pela idade, variável idade que o usuário digitou. Pulo de linha. E depois a data de nascimento. Veja que a data de nascimento, 2 pontos, é só uma mensagem, não tem nada. E na sequência dei um put S. Eu podia ter colocado aqui porcentagem S, colocar como parâmetro nascimento, como eu fiz aqui com o nome. Mas é uma outra forma de fazer. Bom, importante aqui, vamos executar e vamos entender uma coisa aqui. Executar e compilar, então vamos lá. Digitar o nome. Eu vou digitar João. João. Enter. Na hora que eu der Enter, ele vai para a linha 14 aqui para me pedir o sobrenome. Então tá aí, ele deu o sobrenome, agora na hora ele vai ler o sobrenome, mas ainda não digitei, então vou colocar Silva. Vou dar Enter. Quando eu der o Enter, a variável vai ser armazenada no string sobrenome. Agora ele pediu idade. Observa aqui que a idade vai ser lida com scanf.
e armazenado na variável comercial idade. Então vamos colocar aqui idade 20 anos. Vou dar um Enter. Aí, data de nascimento. Tá aqui, data de nascimento. E ele não parou aqui para eu digitar a data do nascimento. Quando eu digitei a idade, dei Enter, ele fez scanf, deu Enter, ele foi lá para a data do nascimento. A data do nascimento apareceu aqui, a solicitação, data de nascimento, 2 pontos. E na hora que ele ia ler a data do nascimento, não apareceu nada. Ele já entrou aqui nesses printfs aqui. Nome completo, idade 20, data de nascimento, e nem apareceu valor nenhum. Bom, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Quando eu digitei a idade 20 anos e dei Enter, o 20 veio parar aqui na idade. Aí apareceu esse texto. Quando ele foi ler, já tinha alguma coisa lá. O que tinha? O Enter que eu fiz quando eu acabei de digitar a idade. Eu digitei 20 e dei Enter. Então esse getS leu um Enter. Por isso que inclusive mudou de linha aqui. Então, o problema de ter alguma coisa no buffer não afeta nos getS, mas afeta no scanf. Então, depois que eu fiz aqui, eu preciso tomar cuidado de limpar o buffer em algum momento, né? Então, nós vamos ter que providenciar um comando para limpar o buffer. Bom, onde é que a gente vai colocar esse comando? Ele chegou a dar mensagem data de nascimento. Então, antes de ler a data de nascimento, eu vou colocar aqui aquele flush std in. Então, eu limpo o buffer e aí eu faço a leitura da data de nascimento. Aí não tem nada, o usuário vai ter que digitar. Então, vamos aqui, compilar e executar. Então, vamos lá. João. Enter. Sobrenome, Silva. Enter. Idade, 20 anos. Data de nascimento. Tá vendo? Agora o cursor está parado para digitar porque não tem nada no buffer. Eu limpei o buffer. Então vamos colocar aqui uma data de nascimento. Vamos colocar 18/7/1995. Aí pronto. Na Enter. Então sai o nome completo, João Silva, idade 20 anos, nascimento 18/7/95. Então veja que foi muito importante então ler limpar o buffer, porque o buffer ficou com alguma coisa. O scanf, quando ele lê, ele limpa tudo, tá? Mas se já tiver alguma coisa lá, então dá esse problema. Então, sempre que você sentir essa necessidade, precisa limpar o buffer, e o comando é o flush, no parâmetro std in. Ok, podemos então encerrar mais esse vídeo.